Era um saco de lixo. Você lembra qual que era a mercadoria que vinha nesse container, Anderson? Não? Era urso de pelúcia. Ah. Pratos da China, assim, aqueles desenhados. Era isqueiro da Zippo, no caso, na época. Lá o Zippo estava fazendo sucesso no Japão, no Brasil. Então era isqueiro. O isqueiro era mais caro, né? Aí todos os acessórios dos isqueiros, que no caso que seria pavio, fluido, tudo. Existiam os ursos de pelúcia, era milhares de modelo, né? E pratos, bijuteria, um monte de coisa. Era uma variedade. Só que o carro-chefe era o urso e depois era o isqueiro. Eu não sei se você tem essa informação, mas você, naquele tempo, já vinha esse container da China? O que você acha? Era o container tudo da China. Naquele tempo, quantos anos atrás? 30... Ixi, 30 anos atrás. Caramba, já era assim, Tudo então. da China. E detalhe, tinha uns caras da Polícia Federal que fazia a cobertura. Porque quando nós estávamos descarregando, chegava 2 carros da Polícia Federal lá dos caras. Federal mesmo. E os caras ficavam lá tudo de boa. Aí chegava civil, parava lá, parecia coisa de filme mesmo. Era a proteção dele, né? Ele pagava, né? Eu via. Eu tô falando que eu via. Aí ele colocava um monte de cheque, um monte de dinheiro, assim, cara, dentro de um saco e falava assim: vai na rua tal, no número tal, no andar tal e deixa esse dinheiro lá. Aí eu ia. Mas eu andava com o saco, parecia um Papai Noel, mas era saco de verdade. Eu falava, mãe, esse cara é louco. Ele manda eu, que sou de menor, andar na rua, mas eu acho que ele olhava pra mim e ele falava assim, acho que é um moleque e tal, ninguém vai dar nada pra ele. Entendeu? Com saco. Com um saco preto, vai achar que é um moleque de rua. E eu ia. Se for pensar de uma outra forma, olhar de outro jeito, ele era inteligente, pô. Pra pensar isso. Porque ninguém vai roubar um moleque com saco preto. Roubar. Quem que ia achar que ali dentro tava cheio de dinheiro e cheque? Cheio de dinheiro e cheque, cara. Entendeu? Inteligente. Até um dia que ele me deu um saco, aí eu falei pra ele me deu um saco. Aí naquele dia eu fiquei com medo. De verdade. Que só tinha dólar. Só dólar. Aí um saco cheio de dólar. Eu falei, só que, pra você ver como que é. Hoje a gente adulto, a gente até pensaria diferente. Mas naquela época, moleque, eu nunca pensei em roubar, nunca pensei em fugir, nada disso. Porque eu nunca tive essa mentalidade. O meu medo era de alguém fazer um mal comigo. Alguém me roubar, eu perder o saco, sei lá. Isso que eu ia falar agora. Talvez podia até ser maldade dele. Eu vou mandar esse moleque, porque esse moleque pode morrer no meu lugar. Também, não sei. Entendeu? Podia ser, né? Até o dia que ele me mandou o saco cheio de dólar, de verdade. Ele falou, vai lá no mesmo lugar. Eu sempre ia no mesmo lugar. Aí eu fui lá. Cheguei lá, aí na volta eu falei assim pra ele. O nome dele era Alan, né? Alan, ele tá vivo até hoje. Eu falei assim, Alan, o senhor não me manda lá de novo, não. Ele falou, por quê? Eu falei, eu fiquei com muito medo. O senhor mandou um monte de dinheiro aí dentro desse saco aí. Eu falei, vai se alguém me rouba. Verdade, eu falei assim pra ele. Eu falei, vai que alguém me rouba. Eu falei, o cheque ainda dá pra... Na época, né? Cheque cruzado. Aí eu falei, no cheque ainda dá pra você fazer alguma coisa. Agora esse dinheiro não dá não, cara. Não dá. Aí ele falou, tá bom. Aí ele nunca mais me mandou com dinheiro. Ele só me mandava com cheque. Caramba, e ele te escutou, tá vendo, mano? Não, ele não me mandava. Porque eu falei que eu tava com medo. Né? Mas foi... Aí eu comecei, assim, ficar lá um tempo, né? Ganhar confiança, tudo. Eu tinha confiança dele. Só que aí chegou o dia que eu tive que falar bye bye, arigato pra ele. Vou pro Japão. Vou ter que ir pro Japão. Vou entrar nesse assunto. E detalhe, André. A família dele, a mãe, falava japonês. Aí eu não sabia o porquê. Até um dia que ele alugava muito stand lá no shopping, lá a gente ia muito lá, né? Porque ele começou a crescer. O cara cresceu muito, muito mesmo. Naquela container dá dinheiro até hoje, mano. Naquela época, se ele já conseguia fazer isso, ele devia ser um distribuidor pica. Não, André, era por vez, por Deus do céu que eu tô falando, era 4 containers que nós descarregava, container grande. E não era só eu, tinha uma turma de uns 10, 15 neguinhos que, ó... E detalhe, era a velocidade. Ele falava assim, eu preciso que você descarregue isso aí o mais rápido possível, porque não podia ficar ali na rua. Ó, lá no centro de São Paulo. Já era bem perigoso, né? Já era perigoso e negócio de polícia, né? Porque a gente tava ali, parava a polícia civil, de repente parava a militar. Até federal já parou lá. Só que tinha a proteção do cara lá, então, enfim... Aí... Ele passava essas coisas aí legal, cara, certeza. Não, ele pagava os caras. Os caras iam lá, pra você ter uma ideia, eram 4 polícia federal que ia lá. Policial, gente boa pra caramba. Os caras iam lá bêbado. Pra você ter uma ideia, porque os caras só iam fazer presença lá e receber o deles. E, no caso, ele ganhava muito dinheiro com isso aí. Enfim, ele até hoje, no caso, ele cresceu bastante. E eu tive que cortar, né?
Teve jeito. É, né? Ô, João, tem um cara aqui que falou, muda o disco, senão o João vai dormir. Coitado do João, ele não dá espaço Não, pra rapaz, tá não, eu machuquei o olho aqui, ô Anderson. Entrou uma farpa, já tô com 5 dias. Hoje ele resolveu atacar o olho de novo. Os caras estão me ligando aqui, ó. Quer que eu falo do Labadaia? Olha, os caras estão querendo zoar aqui comigo. Eles estão aqui, ó. Anderson, vamos mudar o disco. É o que estão me ligando. Esse aqui é o que estão me ligando. Nos anos 90, começou a imigração em massa dos brasileiros para o Japão. Sim. O seu pai veio nessa leva ou não? Meu pai, se não me falha a minha memória, ele veio em 89. Foi a primeira vez que ele veio. Certo. 89, que foi que ele, na verdade, foi... Sozinho, né? Ele veio, né? Ele foi sozinho através do convite do meu tio, no caso, o irmão dele, que já estava aqui. Já estava aqui. Aí ele quis ajudar o meu pai, porque assim, embora tinha aquela rejeição de família, por ele estar casado com uma brasileira pura, mas existia aquele, em japonês fala o kimoti, né? Existia aquela vontade de querer ajudar, né? Então, esse meu tio, ele quis ajudar o meu pai, oferecendo o Japão para ele, e o meu pai foi para Tóquio, lá em Setagaya, né? Lá no centro de Tóquio, trabalhar com distribuição de máquina copiadora. Eu lembro como se fosse hoje. Copiadora. E foi bem tratado quando ele chegou aqui. Que bom, cara. Ele falava bem japonês? Falava... Porque os pais dele, família, pelo né? jeito, já era de família, falavam Sim, bem. o meu avô e a minha avó, o meu avô não falava nada de português. Então era só japonês. Eu não entendia era nada, né? E a minha avó já arranhava no português bem, né? Então eu ainda consegui entender ela. Agora o meu avô já não entendia era nada. Então os filhos ali foram criados dessa forma, né? Então meu pai quando chegou aqui ele não tinha... Ele veio com vícios de 3 anos, né? Que todo mundo vinha na época, né? Não querendo cortar você, coisinha de 2 minutos. Quando eu conheci a mãe das minhas filhas e tal, eu lembro que o meu falecido antigo sogro e sogra só falavam em japonês e eles respondiam em português. E eu ficava assim, porque ele não fala em português e volta para português? Ele falava tudo em japonês e eu não entendia. E eles respondiam em português, eu falei, eu sei o que estão respondendo, mas eu não sei o que foi perguntado. Não queria falar português, não. Não queria, ele escorria de falar português, cara. Eu lembro uma vez, a minha avó com meu avô, eles todos os anos, eles vinham pro Japão. Era sagrado. Uma vez por ano eles vinham. Como que eles vinham, eu não sei. Até hoje eu não sei com qual dinheiro que eles vinham, mas eles vinham. Também nunca entendi isso aí. Eles vinham. Mas André, tinha uns lá da família que vinham, eu falei, de onde veio esse dinheiro todo? Todo ano eles vinham e levavam presente. A gente nunca entendia isso, pra né? família. Vinha café, principalmente café. Acho que a família que tinha aqui também que ajudava, né? Não sei se não tivesse dinheiro no Brasil, acho que tinha alguém aqui, porque isso daí, essa conversa deve ser de uns 70, 60 anos atrás, né? Então tinha parente aqui, direto com o relativo com o japonês, né? Os que não foram embora por causa da guerra, né? Isso, né? Não, tinha. Eles tinham, acho que tinha ainda irmãos. Então. Eu nunca entendi por que tinha que vir café e feijão. Daqui pra lá? Não, todo mundo que vinha passear trazia café. Eu lembro muito, era muito pó de café e muita feijão. E eu falava, no Japão não tem. Será que nessa época o feijão tudo bem, porque o frio daqui e tal, não sei. Sim. Mas eu falava, café? Que tanto Levava. vai café pro Japão? Levava. E... Até o dia que um foi enquadrado que no café tava vindo cocaína. Aí eu entendi o sentido do café. O café foi... Então, mas eles sempre levavam coisa e traziam também, né? No caso, a minha avó, ela sempre trazia. Eu lembro até quando eu vim pro Japão, o meu avô já tinha falecido. Aí a minha avó foi lá em casa. Nisso, assim, o meu pai japonês, ele teve um primeiro casamento dele, que ele teve 2 filhos, né? Um casal. E o mais velho, no caso, ele foi criado com a minha avó. E ele falava bem japonês. Bem mesmo. Assim, por estar convivendo lá. Então, quando ele veio pro Japão, ele entrou numa escola e ele não teve dificuldade. Ele se virava bem. Já tava com as portas abertas, né? Já, com só que a única coisa que era o Nihongo da minha avó, a minha avó nasceu em Tóquio. O meu avô nasceu em Fukushima, lá onde teve o tsunami. E o Nihongo de Tóquio com o Nihongo de Gifu é um pouco diferente, vamos dizer assim, o dialeto que fala, né? Aí só isso que eles tiveram um pouco de dificuldade, mas o resto
foi tranquilo. Foi tranquilo. Quando o seu pai estava aqui no Japão, surgiu a ideia, não sei se você telefonava, algum jeito, carta na época, que era difícil telefonar naquela O época, né? telefone era só do cartão, hein? Ó, mulher, ó, traz os filhos, vem pro Japão, ou fica aí me esperando. Teve alguma ideia, alguma coisa, alguma conversa desse tipo? A princípio, André, como tem até uma questão aí que o meu irmão mais novo, lógico, né? Filho do meu pai, japonês e tal. Então ele tinha um registro normal. Então meu pai, ele falava de vir para ou mandar a passagem para ir a minha mãe com o meu irmão. No meu caso, eu não tinha o nome do meu pai no meu registro. Sim. Então ninguém sabia, na verdade, não é que ele não queria. Ele não sabia, o entendimento é, como não tem um nome no registro, então não dá para levar para o Japão. Era esse o raciocínio, né? Lógico. Eu penso assim também um pouco, né? Mas você vai É mais fácil. isso daí. Isso, é mais fácil pensar, porque não tem nenhuma ligação, não tem nome, não tem nada. Não Como tem que vai para o Japão? Então ele também achava dessa forma. Então a princípio era a minha mãe com meu irmão, que era neném na época, né? Tinha acabado de nascer. Então a princípio era essa conversa deles ir para lá, eu ficar no Rio, eu fiquei um tempo. Depois a minha mãe, mesmo em São Paulo, aí eu fiquei com o meu irmão mais velho, e minha mãe ainda voltou pro Japão, com o meu irmão pequenininho. E aí houve aquela intenção, como eu tava lá meio largadão, minha mãe ficou meio preocupada, falei, eu vou voltar pro Brasil e vou pegar o Anderson e vou trazer para cá. Mesmo com visto de turista, porque aí saiu aquele assunto que com o visto de turista eu podia vir pro Japão e ficando aqui como E turista. renovar. No caso, quando eu vim com visto de turista. 3 meses. Aconteceu muito isso, acontecia 3 mesmo. meses. Você ia renovando e vai ficando. Isso. Só que o meu caso, a gente ficou naquela interrogação. Será que o Anderson vai conseguir renovar o visto dele? Aí uns falavam sim, outros falavam não. Mas a minha mãe me trouxe, meu pai mandou dinheiro, aí a gente foi. Entendeu? Minha mãe foi pro Brasil e depois levou eu junto. E você, Anderson, sempre teve a intenção de vir pro Japão? Ou você falou, eu quero ir pro Japão mesmo? Nunca. Nunca quis? Nunca. Eu tava vivendo uma ascensão lá junto com o chinês. Eu tava ganhando, começando, olha, para quem viveu uma vida muito humilde, de repente acha um emprego, o cara tá te dando dinheiro. Eu começava a comprar meu tênis de marca, eu ia em shopping, o pessoal falava, vamos comprar calça de skatista, eu ia comprar calça de skatista e tal.